Pessoal, vamos entrar então aqui no texto que os heréticos e humanistas amam usar. Eles amam muito assim, olha. Seu Criador não faz acepção de pessoas, como ele escolheu alguns e outros não. Porque olha só, o argumento das pessoas é o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar todos. Escolheu todos, todos vão ser salvos. Esse é o pensamento das pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. A pessoa nem sabe o que isso significa. Nem sabe. E tá falando aí. Ensinando tudo errado às pessoas. Nem sabe. Vamos entrar na Bíblia. Vamos ver. Aqui, ó. O que significa esse termo? Olha só. Olha só. A expressão não há acepção de pessoas significa uma coisa em específico na palavra. Todos são pecadores, merecedores da condenação. Você já vai entender. Olha só. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Colossenses 3:25. Então olhe, perceba. Você que usa esse texto, não há acepção de pessoas. Você nem sabe o que você está falando. Aqui está dizendo que você vai receber a injustiça devida que você cometeu. Condenação. Não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver com salvação. Olha lá. Explicação aqui embaixo. Isso aqui foi tudo eu que fiz. Eu que escrevi, né? A expressão "e nisto", que está aqui, ó, nesse texto, revela claramente que nisto, ou seja, no julgamento, por todos serem pecadores, não há acepção de pessoas. E nisto. Como assim nisto? Nisto se refere ao que diz antes, ó. Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça. Condenação, julgamento. E nisto, ou seja, no julgamento, não há acepção de pessoas. Está entendendo? Também temos o apóstolo Pedro asseverando a mesma coisa. Olha só. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, olha só, não é salva, é julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17. Ou seja, o Pai julgará a todos conforme suas obras. Portanto, vemos que a expressão "o Criador não faz acepção de pessoas" indica claramente que todos merecemos a condenação. Todos serão julgados conforme suas obras. Todos são iguais no sentido de serem pecadores. É isso que significa: para o Criador não há acepção de pessoas. Tem nada a ver com salvação. Tem nada a ver com o argumento herético e blasfemo das pessoas que dizem assim: não há acepção de pessoas, ele dá chance para todo mundo, quer salvar todo mundo, ama todo mundo, não há acepção de pessoas. Não é que ele escolheu uns e outros não há acepção de pessoas. Tem nada a ver com isso, pessoal. Os textos que trazem essa expressão estão falando de condenação, de pecado, de pecadores. Todos somos pecadores. E nisto não há acepção de pessoas. É isto que significa. Vamos continuar. Porque em resumo é isso que a Escritura ensina, tá? Então, mas vamos lá, tem mais texto sobre isso aqui. Porque para com o Criador não há acepção de pessoas. Romanos 2,11. Então, esse é o primeiro texto que as pessoas usam. Para o Criador não há acepção de pessoas. Romanos. Você sabe qual o contexto que está Romanos 2? Então vamos ver os textos, o que quer dizer não há acepção de pessoas. Vamos lá. Vamos lá. Romanos 2 começa afirmando que todos somos indesculpáveis. Portanto, és indesculpável ao homem. Romanos 2,1. Ou seja, você pecou, você é indesculpável. Verso 2. Já afirma que estamos em um contexto de juízo. Olha só o que diz. Bem sabemos que o juízo do Criador é segundo a verdade. Juízo, contexto de juízo, tá? No verso 3 é dita a mesma coisa. Ou seja, juízo. Pensas que te livrarás do juízo do Criador? Veja só que não tem nada a ver com salvação aqui. Condenação. No verso 4.
Paulo deixa claro que o Altíssimo é o único agente e autor da salvação. Ignora que a vontade do Altíssimo é que te conduz ao arrependimento. Olha só, é a bondade do Altíssimo que te conduz ao arrependimento. E observação, por isso que a salvação é monergista. A questão de monergismo e sinergismo eu já expliquei nos vídeos passados. O monergismo significa que a força, a energia, vem de um só para a salvação. O sinergismo diz que é o Criador que quer salvar, e do ser humano também tem que agarrar a mão no Criador. O ser humano não está morto, está só se afogando, mas ele, o Messias joga uma boia e ele vai lá e alcança, ou seja, salvação por mérito. Heresia. A salvação é monergista. Olha só o texto de Romanos, aqui ó. É a bondade do Altíssimo que te conduz ao arrependimento, não é você. E ele ainda dá ênfase aqui, porque acho que sabe o que você está pensando. Ele fala assim, ignora? Você ignora isso? Cuidado. Verso 5. Segue-se o mesmo contexto. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo do Criador. Veja que o contexto é juízo, ira, condenação a pecadores. No verso 6, vamos lá, estamos no contexto de Romanos 2 que você gosta de usar aí para dizer que não faz acepção de pessoas. Diz que cada um receberá conforme as suas obras no dia do juízo. Olha só, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Verso 7, diz que será a vida eterna a um grupo específico de pessoas. Olha só, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Lembre-se que eles fazem o bem porque já foram salvos e não tentam ser salvos por fazer alguma coisa. Do contrário seria salvação por méritos. Isso não é evangelho, não é graça. No verso 8 e 9 temos novamente o juízo e a comparação entre israelita e grego, dizendo que tanto um como o outro são iguais quanto a isso, ou seja, são pecadores, merecedores da condenação. Olha o que o texto diz. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao israelita primeiro e também ao grego. Então veja que o contexto é esse. Verso 10. Paulo afirma que não há israelita nem grego para tais situações de juízo e salvação. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao israelita primeiro e também ao grego. Veja que a acepção de pessoas é quanto a isso, tá? Agora chegamos no verso 11. Porque para com o Criador não há acepção de pessoas. Qual que é o significado disso? Todos são iguais perante o Eterno em termos de condenação. Todos são pecadores dignos do lago de fogo. É isso o que o verso 11 em seu contexto diz. Inclusive Paulo não nos deixa com dúvidas quanto a isso e continua nos versos posteriores dizendo: assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Então eu vou voltar aqui para comentar um pouco. Está entendendo? A expressão o Criador não faz acepção de pessoas é isso. Todos são iguais perante a lei e pecadores dignos da condenação. E nisto não há acepção de pessoas. É isso que significa. Está muito claro isso. Mas as pessoas isolam um versículozinho e dizem não há acepção de pessoas e concluem, não, então quer salvar todos. Todos vão ter chance, todos são... ama todos... Lamentável. Lamentável. As pessoas perderam o cérebro, pessoal. Mas vamos continuar aqui, ó. Não obstante, a palavra também nos ensina que existem os eleitos do Pai. Você não pode ignorar isso, ó. Os escolhidos para a salvação. Por exemplo, em Atos 13:48, os gentios ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Está aí, ó. A palavra destinados aqui nos traz uma pergunta. Quem os destinou
E a única resposta é o Pai. Pois segundo a Escritura, né, ninguém se autodestina à salvação. Como que você vai explicar esse texto? Você se autodestina à salvação? Destino é algo que já existe. Destino. Predestinar é destinar antes. Eu expliquei isso nos vídeos passados, né, sobre predestinação. Então, quem que creu aqui? Quem quis crer? Ou quem já estava destinado a crer? Eles creram porque a fé foi colocada neles, porque a predestinação vem antes disso. Você tem que entender que existem ordens. Não está nada aleatório no mundo. Então, a única resposta, quem que destinou essas pessoas? O Pai. É impossível você se autodestinar. Tire essas ideias heréticas da sua cabeça. Tem mais, tem muito mais coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Também agora, Efésios 1, 4 e 5. É um texto muito bonito e muito complexo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos separados e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio do Messias, segundo o quê? Segundo o beneplácito de sua vontade. Olhe só esse texto. Claramente ensina que foi o Criador quem escolheu dentre muitos um povo peculiar para si, pessoas para a salvação. Ele escolheu antes da fundação do mundo. É o que o texto diz. Não podemos negar que há eleitos do Pai, os quais o próprio Pai elegeu. Não se autoelegeram. Consegue compreender isso, pessoal? Olha só. É impossível uma pessoa pegar e ler Efésios 1, 4 e 5, também verso 11, e dizer não existe predestinação, o Criador não elege ninguém. Não. Quem diz isso, afasta-se dessas pessoas, elas não prestam, elas disseminam falsas doutrinas. Olha só que texto claro. Predestinou em amor, elegeu antes da fundação do mundo, para sermos separados e irrepreensíveis perante Ele. E segundo o que? A nossa vontade? Segundo a sua vontade. Ele é que escolhe, Ele é o soberano. Está entendendo? E isso é o Evangelho, pessoal. Graça. Salvar quem não merece. Tem mais texto, que também fala da predestinação. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com separada vocação, não segundo nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça, que nos foi dada no Messias antes dos tempos eternos. Não, esse texto aqui, muito interessante. Está quase tudo resumindo nesse texto aqui. Olha só, nos salvou e nos chamou. Olha só, o verbo está no passado, aliás, é futuro. Já salvou. Já salvou. Isso que foi escrito há 2 anos atrás. Você nem era nascido ainda e se você é eleito, você já estava salvo. Salvou. E nos chamou com separada vocação, não segundo nossas obras. Ponha isso na sua cabeça. Não é o seu esforço que vai te salvar. Do contrário, por que o Messias morreu? O pagamento foi lá na cruz, meu irmão. Não é você. É o Messias. O Evangelho é Ele. Não segundo as obras. Não é o que você escolhe fazer. A salvação não é isso. Isso aí é religião de mérito. Todo mundo que acredita na salvação pelas obras é condenado. Você não é salvo por fazer coisas. Você faz coisas boas porque você já foi salvo. É diferente, ao contrário. O Evangelho é isso.
por isso se chama graça. Você foi salvo primeiro e por isso você vai viver em novidade de vida. Do contrário, a graça já não é graça, é obras. E ele fala que salvou e chamou, não segundo as obras, mas conforme a sua própria determinação. O Criador, antes da fundação do mundo, está dizendo aqui, ó, determinou, eu vou salvar fulano. Determinou. Não pelas obras, mas pela determinação. E graça! E graça! Nossa, pessoal, está muito claro, a salvação pela graça, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas do Criador usar sua misericórdia. Ele é graça, ele salva quem quer. Graça, favor imerecido, você não fez absolutamente nada para merecer a salvação, entenda. Não é fé prevista, o Criador não vai olhar lá no futuro para ver quem vai crer, isso não existe, pessoal. A fé para crer, ele mesmo que dá, tem Efésios 2, 8 e 9. Eu expliquei isso nos vídeos passados. Como é que você vai crer se você está morto? Por isso você tem que entender a primeira depravação total. Tem que entender a primeira depravação total para compreender isso aqui. Ninguém é capaz de escolher o Criador sem que primeiro ele já te regenere. Você ainda está num estado de não conversão. Então você não consegue crer, você ainda não tem essa fé dentro de você. A fé é dada a você num determinado momento da sua vida. Tá entendendo? É muito interessante isso. As pessoas relutam com a graça, porque querem um mérito na salvação. O texto transparentemente afirma que não são nossas próprias obras que nos fazem ser eleitos, mas que o Criador não levou em conta nossos trapos de imundícia, ou seja, obras, e salvou segundo a sua própria determinação. Foi determinado por ele, antes dos tempos eternos, é o que o texto diz. Isso se chama predestinação para a salvação. Não tem como ser mais claro do que isso. 2 Tessalonicenses 2, 13 a 14. Entretanto, devemos sempre dar graças ao Pai por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque o Pai vos escolheu. Veja que não foi você que escolheu o Pai que você escolheu, desde o princípio para a salvação. E aí? Como é que você vai refutar isso aqui? Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos do Altíssimo, separados e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Eleitos. Eleitos. Por causa da misericórdia, bondade. Então, pessoal, não tem como negar isso aqui. Quem nega isso, herege. Apocalipse 17,14, outro texto. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Eleitos por quem? Se autoelegeram? Não é isso que o texto diz. São eleitos, são escolhidos. Alguém escolheu. Quem? O Criador. Só tem essa resposta. Mateus 22,14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem se escolheu? O Criador. Mateus 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos. Quem são os eleitos? Para ser um eleito, você tem que ser escolhido. Quem te escolheu? Você se auto-escolheu? Não existe isso. Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos, aqui é no dia do arrebatamento, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. A pergunta é, escolhidos por quem? Eles mesmos se escolheram? Não, o Eterno os escolheu. Então, é inegável que existem essas duas verdades. Não há acepção de pessoas, ou seja, todos são pecadores. 2. O Criador escolheu pessoas, independentemente de suas obras, ou seja, eleitos incondicionalmente. É isso que a Bíblia diz, ó. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda
Salmo 139, verso 13 e 16. E aí? Como explicar tudo isso? Eleição, você vai votar, você vai escolher alguém, não vai escolher o outro. Isso é eleição. Isso é a predestinação, uma eleição incondicional, porque não depende das obras. Então não há acepção de pessoas, ou seja, todos são pecadores. Todo mundo merece condenação. É isso que significa não há acepção de pessoas. 2. São duas verdades inegáveis. O Criador escolheu pessoas, independente das suas obras. Foram eleitos incondicionalmente. Então, não há acepção de pessoas não significa que ele não escolheu. Você está equivocado. Falta entender, falta conhecimento, falta você encher seu cérebro de informação verdadeira. Você foi destruído cerebralmente. Roubaram a sua inteligência, roubaram o seu QI, roubaram tudo que você tem. E vão roubar ainda mais. É só você deixar. Continua parado aí, continua sem fazer nada, sem falar nada. Oficina do diabo. Mente vazia. Então, pessoal, olha que interessante. Nem um dia havia sido formado e tudo já estava escrito. Davi que escreveu isso aqui, Salmo 139. Como é que você vai explicar, você que é Armênia aí? O Criador viu lá no futuro o que vai acontecer. Ele viu escolher, ele viu todos os caminhos que a humanidade iria seguir. Nem existe isso na Bíblia, né, pessoal? Não, mas eles são crentes cristãos. Refuta esse texto aqui. Quem formou o interior da pessoa? O Criador. Teceu no ventre da mãe. Os olhos viram a substância informe, mas não só viram por presciência, porque no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Já expliquei aqui em vídeos passados que a presciência do Criador não tem nada a ver com apenas saber o que vai acontecer no futuro, e sim conhecer previamente. Amar previamente. Amar antes. A presciência não é reduzida apenas a fatos futuros. Vai acontecer aquilo, eu sei porque eu sou Deus. Não existe isso. Vai acontecer as coisas, primeiro porque o Criador assim determinou. Entenda, meu irmão. A sua salvação ou a condenação do ímpio vai acontecer. Porque o Criador assim quer, e não porque ele viu antes. Esse é um entendimento muito baixo, a pessoa pensar assim, reduz quem o Criador é. Considera, desenha uma caricatura de uma divindade fraca, reduzida. Ele é o Todo-Poderoso. Enfim, nós vamos entrar em assuntos bem complexos aqui depois. Ok? Mas por hoje é só. No próximo vídeo, nós vamos tratar aqui, os que de antemão conheceu. Bom, se bem que ainda posso explicar, porque depois eu vou entrar em textos bíblicos. Então, olha só. Os que de antemão conheceu, é justamente aqui, eu já expliquei esse texto, está em vídeos passados, mas vou salientar. Romanos 8:29. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, predestinou. Olha só, o Eterno conhece porque ele predestinou. Se ele não predestinou as coisas que vão acontecer, quem predestinou? Essa é a pergunta que eu deixo. Quem faz a história? Se o Eterno não determinou nada do que acontece, a história é feita do quê? O que ele viu, olhando o suposto futuro. Se o futuro é determinado pelas ações humanas, então de fato o futuro ainda não existe, porque os homens não tomaram nenhuma decisão ainda. Isso é lógica. Então perceba que é completamente inconsistente a ideia da fé prevista. Essa coisa reduzida, que o Criador apenas consegue ver o futuro. Quem fez o futuro foi Ele. Ele viu o futuro porque Ele mesmo fez a história. O ser humano nem fez ainda as coisas lá na frente, o Criador já não sabe só o que vai acontecer, como Ele mesmo já predeterminou que assim acontecesse.
Você não pode reduzir o Criador a um mero telespectador, como você que está vendo esse vídeo. Ele não é isso, meu irmão. Nossa, as pessoas não conhecem o Criador. É lamentável. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre textos da eleição incondicional. Nós vamos abordar aí biblicamente, um por um, com a minha Bíblia, com a sua Bíblia aí, e vamos ler textos que comprovam a eleição incondicional, não por fé prevista, não por graça preveniente, doutrina arminiana, herética, nada disso. Textos bíblicos, tá? Tá bom. Aí, ó. Próximo vídeo do canal, ok? Compartilha, deixa o like, visite o canal regularmente, o canal do Rômulo, tem muito vídeo ainda pela frente. Pode ser os últimos do canal. Valeu, grande abraço, fica na paz.